Olá! Imagine analisar os escombros de um prédio desabado para encontrar as causas do acidente. Essa foi a tarefa que um grupo de alunos do curso de engenharia aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie teve recentemente. Eles fizeram uma investigação sobre aquele prédio que desabou aqui no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu, em 2018. E você acompanha agora como foi. Fogo, pânico e um desabamento. Assim, foi a madrugada do dia 1º de maio de 2018 para os moradores do edifício Wilton Paes de Almeida. Depois de um incêndio, o prédio de 24 andares desabou no Largo do Paissandu, na capital paulista. O fogo começou na madrugada e se espalhou rapidamente. A tragédia do prédio que ficava aqui causou 7 mortes e deixou 2 pessoas desaparecidas. Até hoje, não se sabe ao certo o que causou o desmoronamento do edifício, mas há diversas hipóteses. O edifício Wilton Paes de Almeida era ocupado irregularmente por famílias desde 2003 e, segundo especialistas, características da ocupação podem ter contribuído para o incêndio se alastrar tão rapidamente. Essa ocupação ela acontece de forma irregular, desordenada, então a gente tem lá dentro do edifício, apenas como um exemplo, por exemplo, uma série de botijões de gás, algo que é proibido você ter dentro de um edifício, seja ele residencial, comercial, você não pode ter, e lá você tem isso, cada família tem o seu, são várias famílias habitando o edifício, cada família tem o seu, e você some-se a isso os materiais como roupas, como roupa de cama, como camas, armários, muita madeira, muito material combustível. De acordo com o relatório final da investigação, o incêndio poderia ter sido evitado caso o edifício estivesse em boas condições de segurança e preservação. O mesmo relatório apontou ainda a ausência de extintores de incêndio e a presença de instalações elétricas clandestinas. Esse incêndio, numa velocidade em que ele se deu, é uma coisa que não se vê. A gente nunca viu isso aqui na cidade de São Paulo e essa velocidade repentina acabou dando origem ao desabamento da edificação, que também foi outra consequência que não é comum nos casos de incêndio. Sob a orientação do professor Simão Priszolnik, alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie estudaram amostras colhidas do que sobrou do edifício. O objetivo deles era entender o porquê desse desabamento tão atípico. Nós tivemos acesso a segmentos de pilares e de viga, de pilares e de lajes após a ruína, extraímos testemunhos e realizamos ensaios bastante profundos para caracterizar eventual falha no material. Analisamos o concreto, analisamos as barras e a armadura e verificamos que os materiais em si não tinham sido afetados pelo fogo e apresentavam ainda propriedades adequadas para o uso estrutural. O fato de a estrutura ainda apresentar boas condições reforça a tese de que a ocupação irregular do prédio pode ter contribuído para a queda. Pelo menos é isso que apontou o relatório produzido pelo grupo do Mackenzie, que contribuiu para o laudo da polícia científica. O edifício tinha uma série de anomalias na sua ocupação, como vazamentos de gás, precariedade nas instalações elétricas, lixo acumulado, enfim, várias possíveis razões para que aquele fogo se propagasse de uma forma bastante violenta e tivesse contribuído para a ruptura do edifício. Esse tipo de estudo é responsabilidade de uma área da engenharia que muita gente desconhece, a engenharia forense. Ela é responsável também por monitorar a situação de algumas estruturas, tentando prevenir acidentes como esse. O engenheiro pode pensar em maneiras de criar novos materiais, novas ferramentas ou novas técnicas de detecção, conseguir acoplar tudo isso dentro de um novo dispositivo. Esse novo dispositivo poderia ser utilizado, por exemplo, para fazer a detecção de uma molécula de interesse forense. De acordo com o dicionário, forense é tudo aquilo que tem a ver com foro judicial e aplicação científica em questões criminais. Então, a engenharia forense tem como finalidade analisar materiais e construções e tudo aquilo que possa ajudar em investigações e processos judiciais. Aposto que essa área da engenharia você não conhecia, não é mesmo?
E aí, você gosta de brigadeiro? Esse doce faz sucesso em qualquer festa, né? E já tem até loja especializada só nele. Mas você sabe como surgiu o brigadeiro? A Rafaela Pelosi, que é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fez uma matéria super legal sobre o brigadeiro e a gente vai mostrar agora. Sabe aquele docinho tradicional que está presente em todo tipo de festa? Aniversário, casamento, batizado, noivado e que agrada crianças e até vovôs? Sabe de qual eu estou falando? Claro, é do brigadeiro. O brigadeiro é um doce típico brasileiro e é difícil alguém não gostar. Simples, saboroso, irresistível. Mas de onde ele surgiu? O famoso brigadeiro surgiu no Rio de Janeiro na década de 1940 e tem trajetória política. O doce, feito à base de leite condensado, manteiga e chocolate em pó, foi inventado durante a campanha do candidato Eduardo Gomes à presidência da República. Ele era brigadeiro da aeronáutica e seu lema era "Vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro". As mulheres que ajudavam na campanha tiveram a ideia de fazer e distribuir os docinhos que foram batizados com o nome de brigadeiro. Eduardo Gomes não foi eleito, mas o doce virou sucesso e se espalhou pelo país. Antes, o doce era simplesmente enrolado com as mãos e passado no granulado, e era sempre feito com os mesmos ingredientes. Mas hoje tem brigadeiros de todos os formatos e sabores e para todos os gostos. Tem brigadeiros de panela, feito com paçoca, café, churros, banana com canela, tem até brigadeiro de pimenta. Enfim, o brigadeiro está ficando até gourmetizado. Mas espera lá, e fora do país? As pessoas conhecem o brigadeiro? Bom, ele é levado pelos próprios brasileiros para outros lugares do mundo. Acho que lá fora ninguém aprendeu como fazer o doce ainda, e só vindo para o Brasil para provar. Seja clássico ou contemporâneo, o doce continua sendo um queridinho nacional. Os portugueses que chegaram aqui em 1500 se impressionaram com o Brasil, um país repleto de recursos naturais que até hoje são uma grande fonte de riqueza. E em tal maneira é graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Não é à toa que o agronegócio brasileiro tem grande participação no produto interno bruto e vem se desenvolvendo cada vez mais. Mas apesar de ter se tornado uma fonte de riquezas para o país, ele não pode explorar os recursos naturais de maneira indevida. Por isso, regras precisaram ser criadas. Um exemplo é o que acontece com os agrotóxicos, que são essenciais para o agronegócio, mas que são identificados pelo grau de toxicidade. O agrotóxico veio para aumentar o agronegócio e principalmente para você ter uma produção em larga escala. Uma produção que pode ser para alimentos, também como pode ser utilizado como energia. Química, ela vem para o bem. Tudo tem química, né? Nós somos feitos de química, nossa vestimenta. É por isso que existe o direito agrário, que busca regulamentar as atividades do agronegócio. Tinha que respeitar os recursos naturais. Então, pela primeira vez na história, se procurou inserir dentro do conceito de direito alguma coisa preocupada com o que depois, somente com a Constituição de 88, se chamou de meio ambiente, porque até então era recursos naturais. A sustentabilidade ela está em tudo da nossa vida. Então ela está na parte econômica, na parte social, na parte ambiental. E falar de sustentabilidade, portanto, é falar da vida, de direito à vida, à dignidade da pessoa humana, falar do desenvolvimento e da nossa vida nos dias de hoje, mas também das futuras gerações. Um dos grandes desafios é saber conciliar os atos de preservação com os de desenvolvimento social e econômico. E também a insegurança jurídica que permeia algumas relações entre o homem do campo e a propriedade. Para discutir o tema, a Universidade Presbiteriana Mackenzie decidiu promover o 3º Congresso Nacional de Direito Agrário. O encontro reuniu professores da casa e de outras instituições de ensino do Brasil, promovendo um debate multidisciplinar. Uma
análise de relação, é possível se detectar que já em 64 o direito agrário mantinha uma relação muito intensa com os recursos naturais. E agora, com muito mais intensidade, porque a Constituição Federal de 88 estabeleceu que, no conceito de função social da propriedade, está a conservação do meio ambiente. A nossa imagem perante o exterior, fora do país, não está muito bonita, mas tranquilamente nós precisamos, antes de querer propagar qualquer panorama fora do nosso país, nós temos que, aqui dentro do Brasil, começarmos a semear essa ideia, essa proposta. Nós temos que mostrar o que realmente o produtor rural faz. O grafeno é um material que promete revolucionar o mundo. Ele pode permitir grandes avanços tecnológicos, como, por exemplo, a criação de baterias mais duradouras, computadores mais rápidos, materiais super resistentes, entre outras inovações. Mas afinal, o que é o grafeno? Que material é esse que promete uma revolução? O grafeno é uma folha com um átomo de espessura composto por átomos de carbono. Ele é extremamente leve, flexível e resistente. As pesquisas com grafeno podem trazer grandes avanços em várias áreas. Na engenharia civil, por exemplo, ele pode ser útil no aprimoramento das propriedades do concreto. Já na engenharia de materiais, ele pode ser usado na produção de compostos com propriedades surpreendentes e que podem ser utilizados em diversas áreas. Eu diria que você tem áreas diferentes da engenharia em que vão ser afetadas pelo grafeno, vão ser impactadas pelo grafeno em momentos diferentes. Existem algumas áreas, por exemplo, a área da eletrônica, em que o desenvolvimento é um pouco mais lento, porque envolve processos complexos. O grafeno também promete revolucionar a indústria de eletrônicos, permitindo, por exemplo, a criação de celulares flexíveis, além de aumentar a velocidade da internet e do processamento dos computadores. Mas para que tudo isso seja possível, existem alguns desafios a serem superados. Engenharia principalmente é quantidade de material, né? Hoje não existe ainda uma empresa no Brasil que venda material grafeno, oxiggrafeno, outros materiais bidimensionais em grandes quantidades. A gente faz aqui no Markgraf, né, por diversas rotas, mas para alimentar nossas pesquisas, eu acho que daqui a pouco começa um segundo passo, que são os desafios em produção em escala maior. A Universidade Presbiteriana Mackenzie atualmente desenvolve diversos projetos sobre o grafeno no Markgraf, Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias. Então nós temos aqui um centro avançado de pesquisa nessa área e não são todos os alunos que conhecem. Então é bastante importante que isso seja divulgado na comunidade acadêmica. Todos nascem com caminhos a serem percorridos, inúmeros, infinitos. E os tombos são inevitáveis, fazem parte do aprendizado. Cabe a nós mostrar que não é preciso ser o melhor. Para crescer, o importante é ser hoje um pouco melhor do que ontem, sucessivamente, e seguir com estas verdades. Não há limites para o desenvolvimento humano. As barreiras são quebradas com conhecimento, esforço e determinação. E estaremos sempre ao seu lado, ensinando, cuidando e aprendendo. Mackenzie, desde 1870, presente no que é essencial. O programa Mackenzie Movimento fica por aqui, mas olha, você pode acessar o nosso site mackenzie.br para ficar ligado em cursos, projetos ou atividades que rolam aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Até mais!